Meus irmãos, a paz de Jesus, a palavra de Deus diz assim no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, no versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo, Senhor, salva-me. Irmãos, durante essa tempestade no Mar da Galileia, foram duas tempestades que ocorreram no Mar da Galileia, onde Jesus ele socorreu os seus discípulos. Ele estava no barco, e nessa tempestade ele não estava no barco. Ele vem andando sobre as águas e socorre os discípulos. Mas nesse texto é interessante a atitude de Pedro. Pedro ele vai ter com Jesus no meio do mar. Ele sai de dentro do barco e vai andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Só que quando ele olha o mar revolto, o vento forte, ele se amedronta ali com aquela situação e ele começa a afundar. Ele clama ao Senhor e o Senhor o levanta, o estende pelas mãos na mesma hora e o tira daquela situação. O que nós vivemos hoje é um milagre. Ah, mas o deserto ainda está aí, eu não fui restaurado, a restauração não aconteceu. Pois é, não aconteceu, mas é um milagre você estar vivendo o deserto. Porque isso contraria a lógica, isso por si só já é um milagre. Suportar o que suportamos, viver o que vivemos, isso é algo que é uma experiência nossa com Deus que ninguém entende. Assim como a experiência que Pedro estava vivendo ali nessa situação. Pedro andando sobre as águas, se pudéssemos entrevistar os discípulos que ficaram dentro do barco, o que você achou de Pedro andar sobre as águas? Uns iam dizer, Pedro é doido. Outros iam falar, Pedro é exibido, quer mostrar que tem muita fé. Cada um ia ter uma opinião diferente da do outro. Mas todos eles não ousariam fazer a mesma coisa que Pedro fez. Portanto, era uma experiência individual de Pedro. Como o deserto é uma experiência individual nossa. As pessoas que olham de fora, estão lá no barco, podem pensar a mesma coisa. O irmão, a irmã é doido. Por que está fazendo isso? Porque está se privando de seguir, de continuar a vida e lutando por uma coisa que parece que não tem mais jeito. É uma atitude de doido, Tem gente que já acha que até quer mostrar que tem fé demais, que é santo demais, que guarda demais a palavra. Cada um vai ter uma percepção, mas a experiência é do irmão e da irmã que está buscando a restauração. A experiência é sempre nossa. Somos nós que estamos andando sobre as águas. É interessante que lá no início, a palavra fala no versículo 28, que Pedro ele pergunta para Jesus, ele fala assim, eu posso ir ter contigo? Eu posso andar sobre as águas? Quando nós entramos no deserto, nós fizemos essa mesma pergunta, Senhor, eu posso lutar pela restauração? E a resposta veio no versículo 29, o Senhor Jesus ele respondeu, vem. E o Senhor lhe disse, vai, luta, vem, pode lutar. Vem andar sobre as águas, vem viver esse milagre. E Pedro ele tomou aquela palavra para ele, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Só que sentindo o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Então a gente vê aqui um agente de inibição do milagre, o medo. Porque o medo ele se traduz em falta de fé. O medo é quando nós passamos a não acreditar mais no poder de Deus, a não confiar mais no Senhor. Mas esse medo veio por conta de quê? Por causa de quê? Por causa que ele sentiu o vento forte. São as circunstâncias. Quando elas começam a soprar, quando elas começam a chegar, a crescer e as coisas ficam de uma forma que vão além da nossa compreensão, nós tememos. E aí nós afundamos. Nossa fé naufraga. Ele começou a ir para o fundo. Só que quando começou a ir para o fundo, ele não afundou calado. A palavra fala que imediatamente ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. Essa é a postura nossa. Porque as circunstâncias virão, o medo virá e nós afundaremos. Uma hora ou outra no deserto, o irmão, a irmã, nós vamos afundar. Quem nunca afundou, que atire a primeira pedra. Porque todo mundo afunda no deserto. Tá? Então, qual é o grande segredo para poder sair dessa situação quando está afundando, quando está naufragando? Pedro, ele clamou ao Senhor, pedindo para o Senhor salvar. E o Senhor imediatamente estendeu a mão, segurou e levantou ele. Tirou ele daquela situação. Então, quando nós oramos, a oração ela é um meio, uma forma, um recurso que Deus nos dá para que venhamos a nos fortalecer. Para que a nossa fé que está minando, que está ali esmorecendo, ela venha a ser renovada e nós não venhamos mais afundar. O Senhor nos tira da situação que se apresenta. As circunstâncias, irmãos, elas são terríveis. Quantos servos e servas da Bíblia olharam para as circunstâncias, olharam para as situações que se apresentavam, que eram impossíveis e temeram, inúmeros, mas eles clamaram ao Senhor também.
Josafá, quando viu aquele exército numeroso, ele clamou ao Senhor. Ezequias, quando viu o exército acampado na frente da cidade, ele também clamou ao Senhor. Elias, quando desejou a morte, clamou ao Senhor, o Senhor renovou. Até o próprio Senhor Jesus olhou para a circunstância no Getsemane e viu um cenário impossível ali desenhado, né, de se viver aquela situação onde ele seria conduzido à cruz do Calvário, e ele falou: olha, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. Então as circunstâncias, elas estão aí para todo mundo, mas nós também temos o recurso da oração. Quando clamamos, e talvez hoje você se sinta angustiado, você se sinta desesperado, desanimado, a ponto de desistir de tudo, largar tudo. Hoje talvez você tenha chegado ao teu limite e falado: Senhor, olha, eu não aguento mais, até aqui eu vou, não aguento mais. Mas olha, clame ao Senhor, peça a Deus, com o restinho de força que tu tem, que às vezes estamos na reserva, peça ao Senhor: Senhor, eu estou afundando, me tira dessa água, me tira desse vento, me tira do meio dessa tempestade. E o Senhor vai fazer, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que o teu deserto vai acabar hoje, tá? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a tua angústia, ela pode acabar hoje. Eu estou dizendo que o mar revolto pode acabar hoje. Eu estou dizendo que a tempestade que há dentro de você, ela pode acabar hoje. Desde que você clame ao Senhor. Peça a Ele para poder intervir, para estender as mãos dEle e te tirar dessa situação. Fiquem os irmãos e as irmãs, com a paz do Senhor Jesus.